Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao quarto módulo das palestras Perguntas sobre TVP. É sempre um prazer estar recebendo vocês. Para mim aqui está congelado, espero que para vocês esteja fluindo, mas deixa eu dar uma olhada. Não, tá fluindo sim, só tá congelado a tela. Então tá bom. Então, por favor, mandem para mim o que vocês estiverem pensando, o que vocês quiserem saber no Social Stream, é só clicar aí. Ou vocês podem me mandar pelo Face também, que eu tô aqui vendo, tá? Bom, para quem tá vindo pela primeira vez, eu tenho feito essas palestras aqui online, né, com o objetivo justamente de estar difundindo a TVP, de estar explicando para o público como funciona a TVP, tá? E essa é a quarta vez que eu tô fazendo, né? Já tem 3 módulos gravados que vocês podem ver nas gravações. E deixa eu apresentar um pouquinho o trabalho também para quem está vendo pela primeira vez. Fica o convite para vocês assistirem os 3 módulos anteriores, que é só ver aqui nas gravações e no YouTube. No YouTube o nosso canal chama Decamilugo, né? Deixa eu até escrever aqui para vocês. Canal no YouTube Decamilugo. Camilugo é junção de Camilo e Hugo, tá? Então lá no canal tem todas as palestras, inclusive, assim, eu tô fazendo esses módulos de pergunta e resposta, mas lá no YouTube e aqui no canal também tem todas as palestras que eu fiz no ano passado, que foram 20 temas, né? Tem lá no nosso site também, foram temas super legais, vida profissional, vida afetiva, aborto, homossexualidade, tem bastante coisa legal. E eu, Camila Sampaio, atendo com terapia de vidas passadas no Campo Belo, em São Paulo, né? Estamos aqui no consultório, inclusive, porque mesmo no feriado eu estou trabalhando, com muito prazer. E o Hugo Lapa, que é o meu marido e meu parceiro de trabalho, ele atende online, né? Então, quem está ouvindo a gente, quem está me ouvindo agora, seja de onde for, de onde estiver, até em outro país, pode fazer a terapia de vidas passadas com o Hugo também, tá? Além disso, eu faço um trabalho de harmonização à distância, que é o trabalho com a cigana Dara. Esse trabalho, a renda dele é revertido para ONGs. Esse mês está indo para uma ONG que defende os povos indígenas, a Survival International, que é bem legal. O nosso trabalho com TVP vocês podem conhecer no www.terapiasdevidaspassadas.net e o trabalho da cigana www.desfazendemagia.blogspot.com, tá? Lá no nosso site vocês também têm os links para os nossos blogs, né? No meu blog, no blog do Hugo tem bastante material, principalmente no do Hugo, né? Tem mais de 700 artigos sobre TVP, né? Então vocês estão convidados para tudo isso. E tem os nossos cursos, né? A gente está dando curso de terapia de vidas passadas, de formação, e curso de apometria, né? O curso de TVP, os 2 cursos são online. O de TVP eu estou terminando de formar uma turma, né? Eles estão se formando agora. E em agosto eu vou começar uma turma nova, então quem tiver interesse é só falar comigo também. E o curso de apometria também, estou fechando a turma que eu tô agora, que está com 8 pessoas. E eu devo estar abrindo uma nova turma também em agosto. Então, se você tiver interesse, tanto no curso de TVP quanto no de apometria, só mandar um e-mail para mim. Meu e-mail é camilasampaio@yahoo.com.br. Para vocês que estão me ouvindo, também quero deixar o convite. Eu vou palestrar agora no dia 23 de junho, na primeira Expo Saúde Alternativa, que vai ser uma feira super legal lá no Centro de Convenções Imigrantes, sobre terapias alternativas. Vai ser a primeira feira só sobre terapias alternativas e eu vou estar falando sobre o TVP e sobre os florais havaianos, tá? Minha palestra vai ser no dia 23, no sábado, às 11 da manhã, no Auditório 4. Então, espero vocês lá também, bom? Então, vamos lá. Hoje vamos ver as dúvidas que o pessoal me mandou aqui. Na primeira palestra eu tinha falado que eu ia fazer sempre que chegasse 10 perguntas, né? Mas aí com o tempo eu fui vendo que ficou mais legal fazer a cada vez que a palestra tem 200 acessos, eu faço outra, né? Então eu venho fazendo isso desde a primeira vez. Quando atinge 200 acessos, contando o YouTube e o Ustream, eu venho fazer a próxima, tá?
Então vamos às perguntas. Bom, primeira pergunta é da Jurema. O Jurema é do Rio Grande do Sul. Tchê, né? Que deve estar mais frio do que está aqui. A primeira pergunta é a seguinte. Eu li que até médiuns espíritas, quando se desdobram dormindo ou acordados, fazem coisas horríveis no astral que não tem como controlar. Mas se até eles não têm como evitar isso, então como nós, pobres mortais, iremos evitar? Acumulamos sempre mais karma e mais inimigos e não adianta queremos melhorar, pois inconscientemente continuamos aprontando. Quer dizer, achamos que estamos melhorando, procurando não fazer nada de errado na vida diária e cultivamos bons pensamentos, mas daí, sem saber, desdobramos e fazemos horrores. Isso confere? Bom, o que acontece é o seguinte, primeiro fator, ser médium, espírita ou dentro de qualquer outra religião não é atestado de santidade, né? Pelo contrário, né? Nesses anos todos, às vezes eu vejo cada cena em centro espírita, em centro apométrico, em templo bandista, que é pior do que fora dele, né? Teoricamente, as pessoas que estão ali deveriam ter um conhecimento, uma elevação maior, mas não é o que acontece. Bom, isso acontece porque normalmente quem vem médium ou quem vem doutrinador, né, quem vem com tendência a estudar assuntos espirituais, normalmente já usou isso mal no passado e vem com o que a gente chama de karma mágico, né, que seria a gente vir, né, com os dons mediúnicos para poder consertar tudo que a gente já fez de errado e poder ajudar as pessoas, né. O que acaba acontecendo é um centro, né, que reúne várias pessoas com esse perfil, né, ao invés de ser uma coisa pacífica, acaba sendo uma coisa até mais conflituosa do que o normal, né, porque está juntando várias pessoas que estão lá para se ajudar, né, para se tratar. Um problema muito sério que acontece nos centros é que nem todos têm uma política de tratar o trabalhador antes do trabalhador começar a trabalhar, né? Então aí o trabalhador começa a trabalhar, tem as encrencas dele, aí vem as encrencas das pessoas e vira um melê, né? Justamente por isso, no grupo que eu coordeno, é obrigatório fazer terapia antes, né, de começar a trabalhar, e se não concluir antes de começar a trabalhar, continuar com ela em andamento até tá tudo ok, né, porque teoricamente para cuidar do outro a gente precisa estar bem, tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte é que, assim, todos nós temos vidas passadas desarmônicas, por definição, né, o que varia é o grau que essas vidas passadas estão em desarmonia, né? E quando uma vida passada está desarmônica, ela pode fazer um processo de auto-obsessão, né? Ela pode fazer um processo da própria vida passada entrar em conflito contra a vida atual, né? Que é o que a gente chama de auto-obsessão. Esse grau de auto-obsessão também vai variar de acordo com a pessoa e de acordo com a situação, tá? Então pode ser que a pessoa tenha uma situação de auto-obsessão mais grave, né, que a própria vida passada atue contra ela mesma, e também pode ser que a pessoa consiga administrar isso, nem que não seja com um trabalho relacionado a vidas passadas, que ela consiga administrar isso com meditação, com boa vibração, com caridade, com tudo mais, né? O que acontece assim, justamente como a gente tem essas vidas passadas em desarmonia, elas podem desdobrar da gente, né? Elas podem ter uma relativa autonomia de acordo com a energia que a gente dá para elas, né? Isso nos livros do Ronaldo, que são as psicografias que eu faço, fica bem claro como funciona, né? Eu já fiz O Amor Nunca Morre, o Desculpas Não Bastam, Eternidade, e estou fazendo Um Novo Dia. Estou inclusive em regime de intensivão com o Ronaldo para estar terminando o novo dia no máximo esse mês, tá? E nos livros fica bem claro, né, como funciona esse processo da dissociação da vida passada, tá? Então, o que acontece é, quando essas vidas passadas estão dissociadas, aí sim a gente pode estar desdobrado sem saber e pode ainda estar em situações trevosas ou ainda estar em situações desarmônicas sem saber, né? Na verdade, a gente fica sabendo por conta dos sintomas, né? Porque isso vai reverberando para a gente em forma energética e chamando a nossa atenção, né? Bom, aí voltando para a pergunta dela, se nem o médium consegue dar conta disso, como a pessoa comum vai conseguir? Bom,
teoricamente todos nós deveríamos buscar algum tipo de terapia, algum tipo de harmonização que leve em conta a vida passada, né? Porque considerando que a gente já encarnou dezenas de vezes, alguns até centenas, né? É impossível não ter transtornos lá para trás. Tem, né? Inclusive a TVP, a apometria e todas as técnicas que trabalham com vidas passadas estão sendo liberadas nesse momento planetário justamente para a gente correr atrás, né? Justamente para a gente se tratar, para a gente se harmonizar. E tudo que a gente harmoniza no presente, isso também reverbera, né? O presente e o passado, eles são um só, né? Eles existem juntos, né? A nossa vida passada melhora, a gente melhora, a nossa vida passada melhora, né? Então, o que a gente tem que fazer é continuar buscando, continuar investigando, até estar tudo harmonizado, né? Que é um processo que não é da noite para o dia, né? Muita gente procura a TVP e fala, nossa, mas 4 meses, né? Quanto tempo? 4 meses não é nada, né? Se a gente for pensar cosmicamente. Até o tempo mais longo, né? Que seria 1 ano, 1 ano e meio, quem faz a terapia, tudo isso, gente, não é nada, cosmicamente falando, é um grãozinho de areia perto da eternidade, né? E é um processo super rico, né, que a gente tem a oportunidade de estar se melhorando, de estar crescendo, de estar, né, revendo padrões milenares que a gente tem. É por isso que eu trabalho com TVP, porque realmente eu vi toda a diferença na minha vida, né, eu fiz o meu processo completo e a gente praticamente vira outra pessoa, né? Foi até engraçado, esses dias eu estava vendo um DVD, né, que a minha família gravou de quando eu fui para Disney aos 13 anos, né? É outra Camila que tá ali, é outra pessoa, literalmente, né? Porque ali eu ainda tava, né, com as vidas passadas aflorando, com aquela confusão toda. Assistir hoje é muito engraçado, porque realmente você vê o quanto, né, o processo funcionou realmente, né? Porque realmente é notório, tá? Então é isso. Vamos para a segunda pergunta, que também é da Jurema. Dizem que uma alma tem várias personalidades encarnadas ao mesmo tempo, uma interfere na outra. Por exemplo, uma se dá mal ou tem um acidente, a outra personalidade encarnada sente alguma coisa como depressão, tristeza, ou ainda, se uma morre, isso afeta as outras que estão encarnadas. Nem sei se é assim, que várias encarnam ao mesmo tempo, isso eu li tempos atrás. Então, não exatamente. O que acontece é justamente essa questão das vidas passadas. Elas interagem com a gente, né? E o que a gente sente, elas sentem e vice-versa, né? Então, nesse sentido, sim, existe essa interação, mas isso não quer dizer que tenha eu e mais outras Camilas por aí encarnadas. Não. Eu tô aqui, eu mando, né? Eu sou a chefe do condomínio, mas as minhas vidas passadas estão ligadas a mim, interagindo comigo, tá? Terceira pergunta é da Jane, de São Luís do Maranhão. Eu gostaria que você falasse sobre relações de indiferença de filhos com suas mães. O normal é os filhos amarem seus pais, mas e quando isso não acontece? É possível reverter essa situação fazendo TVP? Porque o que acontece tem muitos filhos que encarnam como inimigos, né, do próprio pai e da própria mãe. Já tiveram problemas no passado e vieram juntos para resolver esses problemas, tá? Então, nesse caso, não é que o filho não ame a mãe, né? Ele ama, mas tem aí um bloqueio, tem uma dificuldade, ou às vezes até tem realmente uma dificuldade maior em estar desenvolvendo esse amor, tá? Já tratei muitos casos assim, né, de relações bem tumultuadas, e as coisas vão se acomodando aos poucos e vão se resolvendo aos poucos. Só assim, é muito importante ter em conta que a gente tem que levar em conta da onde a gente está partindo e para onde a gente vai, né? Então, assim, quando tem um filho com uma dificuldade maior, assim, com o sentimento dos pais, dificilmente, assim, você vai colocar a coisa num platô, né? Mas dificilmente vai ser aquela coisa, eu te amo, mamãe, né? Porque, assim, não tem uma afinidade entre aquelas almas, né? São inimigos, estão ali para se resolver e tal. Então, se a coisa chegar num ponto de respeito, né, de carinho fraternal, já é um grande passo, né? Não adianta esperar que aquela relação vire 1000 maravilhas, né? Inclusive, é justamente nesse sentido que muitas vezes a gente consegue se relacionar melhor e com mais carinho com amigos do que com a nossa própria família, né? Porque normalmente na nossa família junta
as pessoas que a gente realmente tem problemas para resolver, tá? E o que não quer dizer que a gente não goste da própria família, quer dizer que às vezes a gente não tem afinidade, né? Não fala na mesma língua, né? Até tem aquele carinho, é meu pai, minha mãe, é meu irmão, tá? Mas não é aquela pessoa assim que te entende, né? Que tem aquela ligação mais profunda, tá? Para algumas famílias, para outras o amor flui melhor. Mas a TVP ajuda e ajuda muito, né? Normalmente quem busca é quem se incomoda com isso, né? Então, se o filho é hostil com a mãe, normalmente a mãe busca, né? Mas o filho acaba sendo tratado do mesmo jeito, tá? Deixa eu ver a próxima. A Paloma, de São Paulo, pergunta: eu gostaria de saber se às vezes, mesmo que você reconheça a alma gêmea, pode acontecer de você não ficar com ela. Sim, porque na verdade o que acontece é que a gente tem várias almas gêmeas, tá? No decorrer das encarnações, a gente vai encarnando junto com várias pessoas, não com uma só, né? Então, a gente vai desenvolvendo o nosso vínculo, a nossa relação com mais de uma pessoa, né? Porque senão a gente teria que sempre casar com a mesma, né? E aí você acaba ficando meio preso àquela pessoa no sentido de que se ela não encarnar, então você não casa, né? Ou se ela encarnar como seu filho, você não pode casar, né? Então, normalmente tem várias pessoas que a gente vai tendo as nossas ligações afetivas, né? E pode acontecer de você encontrar mais de um parceiro na mesma vida e ter que optar por um deles, né? Inclusive, isso é a grande causa de triângulos amorosos, né? Quando a pessoa fica na dúvida entre uma pessoa, entre outra, normalmente é porque ela tem uma ligação com as duas, né? E tá tendo que escolher, tá? Mas normalmente mesmo a escolha faz parte também do aprendizado de todo mundo, tá? Então pode acontecer sim, da gente encontrar uma pessoa que a gente tem uma super ligação e acabar não ficando com ela, tá? Próxima pergunta é do Rafael. O Rafael não falou de onde ele é. Gostaria de saber se durante a regressão é possível se descobrir tendo vivido como extraterrestre e quais as implicações se isso ocorrer, se pode trazer problemas. Bom, teoricamente, todos nós ou viemos exilados, né, de outros planetas, ou começamos a encarnar por aqui, né? Hoje em dia tem um número bem alto de pessoas que vieram exiladas, e inclusive a gente está passando pela mesma fase agora, né, a transição de planetas de regeneração de prova e expiação para regeneração. Então a gente está reeditando, né, tem até vindo muito à tona esses sentimentos por causa da fase que a gente está. E os sintomas que costuma gerar, né, a gente ter algum apego a essa vida extraterrestre, é o que a gente chama na TVP de alienação, né? Então é aquela pessoa que não se sente em casa, que sente que ninguém entende ela, que tem dificuldades até com o próprio corpo, com as tarefas do dia a dia, com ir no banco, com essas coisas, né? É como se ela vivesse em outro lugar, em outro plano, em outra situação, né? E muitas pessoas têm isso, né? E na TVP é possível, assim, a gente acessar de onde a gente veio, de que planeta a gente veio e até quem está acompanhando a gente. O Hugo ter feito um trabalho muito profundo nessa parte. Até quem se interessar, converse com ele, porque ele trabalha bastante por aí. O e-mail para contato do Hugo é lapapsi@gmail.com, tá? Ou lá pelo site mesmo. Então, pela nossa experiência, a gente já viu pessoas com lembranças de vários planetas. Capela, Órion, Pleiades, Sírios, né, são os mais comuns. E o objetivo na terapia é a gente resgatar essas memórias quando elas estão causando sintomas e ajudar a pessoa a cumprir a missão dela aqui, né? E ao mesmo tempo sentir que esses extraterrestres, que esses amigos de outros lugares estão torcendo por ela, estão esperando por ela quando ela acabar de concluir a missão, tá? Só disso eu poderia falar uma palestra inteira, mas resumindo é isso. Bom, agora tem uma série de perguntas aqui da Patrícia, de Porto Alegre. Um beijinho pra você. A Patrícia pergunta: geralmente, quantas vidas um espírito pode viver? O que são núcleos espirituais? Bom, núcleos espirituais normalmente está ligado ao grupo que vai encarnando junto, tá? Então, é comum a gente fazer parte de um grupo espiritual que vai
se desenvolvendo, né? E por isso que a gente acaba até encarnando e vendo nas nossas encarnações pessoas, né, que se repetem, né? Porque são grupos que vão evoluindo juntos, tá? Normalmente as pessoas costumam ter média de 60 a 150 vidas na Terra, né? Na verdade, assim, quanto menos vidas a pessoa tiver, mais ela ficou no entre-vidas, né, que é o espaço entre uma vida e outra. Então isso costuma demonstrar um adiantamento espiritual, tá? Normalmente, quando a gente é muito teimoso, a gente vai encarnando rápido, né? Porque não aprendeu, vai de novo, não aprendeu, vai de novo, até conseguir, né? É possível na TVP a gente saber quantas vidas são. Inclusive eu faço um trabalho, né, que já é mais raro as pessoas me procurarem, porque é um trabalho bem específico, que é o mapeamento global, né, que foi mostrado no Eternidade, né, que é o trabalho de você mapear todas as vidas desde o começo e limpar tudo. É fantástico, né, eu fiz e recomendo. Então é possível, né, a gente saber na TVP ou na apometria, ou até com a cigana, quantas vezes a gente encarnou. Eu tenho feito trabalhos de mapeamento também com a cigana, né? Tenho pessoas que estão fazendo comigo, que estão indo vida por vida, querendo saber tudo, e é bem rico também. E é legal também que a renda vai para as ONGs, né? Então a pessoa se harmoniza e ajuda as ONGs também, tá? Próxima pergunta da Patrícia. O que são dispositivos que são implantados? Como evitar? Bom, isso entra no tipo de obsessão que chama obsessão complexa com aparelhos, tá? Que a apometria estuda. Então, o aparelho, na verdade, ele é um dispositivo, né, que pode ser eletrônico ou não, pode ser qualquer tipo de objeto. Então, pode ser um chip, pode ser uma lança, pode ser um objeto qualquer, uma amarração, qualquer tipo de objeto estranho que é inserido na aura da pessoa, no duplo etérico, né? Isso quer dizer que algum espírito com conhecimento mais amplo, né, ele coloca aquele objeto ou aquele aparelho na pessoa e aquele objeto fica vibrando energia negativa, né, sem o espírito precisar ficar do lado, né, sem precisar ficar de plantão. Então o próprio aparelho se retroalimenta e vai bombando a energia negativa para a pessoa, tá? Existem alguns terapeutas que são especializados em retirar esses aparelhos, esses implantes. A apometria, a TVP também é possível a gente retirar. E, na verdade, a melhor forma para se defender é a gente manter a nossa sintonia alta, né? Hoje em dia a gente recebe um verdadeiro bombardeio de energia negativa, né, no geral. E é muito importante a gente estar sempre lendo, sempre assistindo filmes legais, né? Vibrando, meditando, rezando, né? Tudo isso ajuda muito a gente a elevar o nosso nível vibracional, tá? Existe um outro livro muito legal sobre defesa psíquica, que é A Arte da Defesa Psíquica, da Judy Hall. Vocês encontram ele no estantevirtual.com.br. É bem legal, dá várias dicas legais. Existem florais, existem elixires de cristais, existem várias formas, né, de você estar buscando se proteger. Mas o principal é o mental, né? Se você tiver com o mental harmônico, as coisas fluem melhor. Próxima pergunta da Patrícia, a 8ª já. De que forma podemos manter a nossa higiene espiritual além da oração? Então, dentro da linha do que eu vinha falando, meditando, orando, fazendo coisas boas, né, fazendo caridade, frequentando natureza, né, é super importante a gente ir na natureza, ajudando pessoas, fazendo boas leituras, convivendo com pessoas agradáveis, evitando conviver com pessoas vampiras, né, buscando um trabalho espiritual. Que mais? Reiki é ótimo para elevar padrão, floral, cristal, né? E principalmente buscar as nossas próprias virtudes, né? Buscar prestar atenção no que a gente fala para as pessoas, né? Às vezes o silêncio é melhor, né? Ou a gente sempre buscar falar coisas úteis, coisas construtivas, né? E trabalhos para o próximo, né? Caridade. Muita gente fala, mas eu estou desempregada, estou ferrada, como que eu vou ajudar alguém?
Senta para conversar com o mendigo e pergunta como ele está se sentindo, né? Garanto que ele está bem pior, né, que a gente. Então, às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes, sei lá, você dá uma flor para alguém, você dá um sorriso, você mandar um post no Facebook, né, para cima. Inclusive, esqueci de convidar. Quem ainda não estiver por lá, eu fiz uma página chamada Espiritualidade é Amor, né, no Face, que tem sido bem legal, já tem quase 900 pessoas por lá. E é um bom remédio, né, para quando a gente não tá legal. Vai lá na página, sai lendo as mensagens, medita sobre as mensagens e já dá uma boa elevada no padrão, tá? Nona pergunta, a Eliane. A minha pergunta é, desde a década de 60 tem aparecido muitos psicopatas e um caso mais recente de uma pessoa que estava sob efeito de drogas, virou zumbi e comeu o rosto de outro homem em Miami. Isso sem falar da esposa do Yoki, né? Bom, a minha pergunta é, em termos de espiritualidade, como essas pessoas conseguem chegar nesse estado, mesmo não estando drogadas? Pode ter algum espírito que a faça fazer essas coisas? Ou karmas de espíritos que querem fazer maldades e usam aquele tipo de pessoa? Olha, quando é espírito, é um pouco mais fácil de resolver. O problema é quando é vida passada da própria pessoa, né? Tem pessoas que ainda estão num grau de evolução mais baixo, mais primitivo, sempre lembrando que assassinatos cruéis, como esse que apareceu agora na mídia da esposa do herdeiro do Yoki, isso era absolutamente comum historicamente, né? A grande diferença é que hoje em dia a gente fica sabendo, né? Tem mídia, tem internet, tem tudo. Então, um caso desse aconteceu, já vai lá a cobertura, fica todo mundo sabendo. Mas, assim, 200 anos atrás, se você cometesse uma ofensa contra alguém, ia lá fazer um duelo, pá, matava e pronto, acabou, né? Então, tem muito essa questão violenta, né, na nossa história. E tem pessoas que têm transtornos mesmo, psicológicos, né, os famosos psicopatas. E, na verdade, o que costuma acontecer é isso, as pessoas ficam sabendo, né, então hoje em dia parece que tem mais, mas sempre existiu. Eu já atendi muita gente com vida medieval, até anterior a isso, que era psicopata, era serial killer e coisas do gênero, né. E o mais importante é, a pessoa ainda tem essa vibração de violência dentro dela, né, essa fraqueza, e pode ser dela, pode ser externa, pode ser de algum espírito, mas mesmo que seja algum espírito, ela deu alguma vazão para isso, nem que seja não cuidando da mediunidade dela, né? E aí acaba acontecendo essas tragédias por aí, né? Então tem a ver tanto com incorporação de algum espírito mais pesado, quanto também a autoobsessão e a pessoa ter algo nessa linha, né? E por fim, uma das perguntas da Lili, o resto vai ficar para as próximas, né? Por qual motivo teria a humanidade se esquecido de uma forma quase total da sua origem espiritual? Por qual motivo os seres humanos ficaram separados do divino se foram feitos por ele? O que originou essa separação? Chegará o dia aqui na Terra em que lembraremos de forma natural das nossas pré-existências? Afinal, sempre somos nós mesmos, essa memória nos pertence, não é? Sim, Lili, sim, e adorei a pergunta, que me dá a brecha para falar disso. Existe tanta crítica, tanta coisa negativa, né, sobre a TVP, né? Ah, não pode, ah, mas é perigoso, ah, mas vai levantar o véu do passado, e nananã. O que acontece é, tudo isso que é tratado, né, já está com a gente, já está dentro da gente, já faz parte da gente, do nosso patrimônio espiritual, e não tem só coisas ruins, tem coisas boas também, tem muita coisa boa, né? Tem vidas que a gente aprendeu sobre espiritualidade, sobre meditação, sobre rezar, sobre ser uma boa esposa, ser um bom marido, né? Então todo esse patrimônio bom, ele também é acessado durante a terapia, né? E o que aconteceu com a humanidade, na verdade, a nossa vida moderna é muito complicada, né? Se a gente pegar a geração dos nossos bisavós, né, ou avós mesmo, tinha aquela disciplina, né, toda vovozinha tem aquela disciplina, né, 6 horas é a hora de rezar a Ave Maria, né, ou reza de manhã, e elas estão certíssimas, né, por isso, inclusive, que as gerações antigas tinham muito mais paz de espírito do que a gente, né, porque tinha esse contato mais disciplinado com a espiritualidade, né.
Hoje em dia a gente tem o péssimo hábito de ir buscar a espiritualidade quando já ferrou tudo, já tá mal, já tá cheio de sintoma, desesperado, aí vai, né? Quando na verdade a gente deveria ter uma disciplina, uma linha, né, de trabalho, de oração constante, né? Porque aí, na verdade a espiritualidade ela é uma parte da nossa vida como todas as outras, como profissional, como afetivo, como o social, né? Ela é uma parte, ela precisa ser tratada, precisa ser alimentada e precisa ser vivenciada, seja em que religião for. Não estou falando de religião, né? Até esses dias eu postei algumas coisas desse sentido lá na Espiritualidade e Amor, e veio gente falar, não, porque Jesus quer que a gente sofra. Não, Jesus não quer que a gente sofra, ninguém quer que a gente sofra, né? A gente cria o nosso próprio sofrimento justamente por essa distância, né, da espiritualidade. Então, fundamentalmente, essa distância se deu no mundo moderno, tá? Se a gente pegar todas as culturas antigas, posso falar de boca cheia, sou historiadora, todas as culturas antigas tinham uma relação muito mais direta e mais íntima com o espiritual do que a gente tem hoje, né? Porque hoje essa bagunça, essa loucura e principalmente essa mídia em cima da gente, que graças a Deus até acontecem algumas coisas como a novela das 6, né, serem mais voltadas para esse lado, e mesmo a novela fica aquela coisa fantasmagórica, né, quando não é nada disso, é uma coisa totalmente natural, né? Então a TVT é uma grande oportunidade para a gente refazer essa conexão com o divino, essa conexão com o nosso eu superior, com o nosso lado bom, né, com o nosso lado centelha divina, tá? Gente, um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Essa foi nossa quarta conversa. Então eu aguardo as perguntas de vocês para a quinta vez, tá? Assim que esse vídeo atingir os 200 acessos eu volto. E aguardo vocês aqui no consultório também, eu, o Hugo, né? Quem estiver precisando, só falar com a gente e vamos lá, tá? Um ótimo feriado para vocês, um beijo e até a próxima.